Hoje nós vamos iniciar a parte de laudos em audiometria tonal, tá? Quando a gente fala em laudo, a gente está falando do resultado que esse audiograma vai apresentar. A partir do momento dos dados que a gente vai obter do paciente na via aérea e na via óssea. Se lembra que a gente falou de uns graus lá? Isso aí também a gente vai incluir dentro desse pacote todo, tá? Quando a gente fala em laudo em audiometria tonal, a gente precisa levar em considerações 5 aspectos. Primeiro deles, qual é o tipo de perda auditiva que está se desenhando nesse audiograma? Essa perda auditiva, ela está relacionada com o local da estrutura afetada do aparelho auditivo. Se lembra que a gente já falou lá na perda auditiva condutiva, perda auditiva sensório-neural, perda auditiva mista? Então, o tipo de perda ela vai estar relacionado com o local em que a estrutura está afetada dentro do ouvido. Segundo aspecto, grau de perda auditiva. Quando a gente fala em grau de perda auditiva, a gente está falando da habilidade de percepção sonora desse indivíduo, o quanto ele consegue ouvir. Aí a gente falou lá de quê? De alguns autores, né? Se lembram lá? Aqui na frente, deixa eu buscar um pouquinho para a gente relembrar bem dos autores, né? Falamos de Lloyd e Kaplan, de 1978, né? Que ele vai falar que a audição normal é até 25 decibéis, perda auditiva de grau leve de 26 a 40 decibéis, perda auditiva de grau moderado de 41 a 55, e aqui a diferença desse estudioso aqui, do Lloyd, para outros valores que vão ser de David Silverman, que justamente ele faz uma subdivisão acerca desse grau de perda. Ele vai dividir, a subdivisão dele vai ser na perda auditiva de grau moderadamente severo, que vai ser de 56 a 70 decibéis. A partir daí, ele vai se igualar com o outro autor acerca também do grau de deficiência, tá? O segundo autor, que é o que normalmente eu uso também na minha prática clínica, e é o que as pessoas mais utilizam, é de Davis e Silverman, que ele tirou aquela subdivisão de moderadamente severo e ele considera a perda auditiva de grau moderado de 41 decibéis até 70 decibéis, ok? Retornando lá para o nosso segundo, que esse é o segundo aspecto, né? Em relação ao laudo, tá? São 5. Se lembram que são 5 aspectos que vão estar relacionados com os laudos em audiometria. O primeiro deles é o tipo de perda, tá? Condutiva, sensório-neural ou mista. Segundo, o grau de perda, que vai se relacionar com as habilidades de audição de cada indivíduo. E aí nós temos 2 autores mais utilizados, né, no Brasil e internacionalmente. Aqui eu coloquei o de Lloyd e Kaplan, tá? Eles ambos estão nos materiais que o próprio conselho nos disponibiliza para que a gente possa se basear através deles, tá? O terceiro está relacionada em relação à configuração audiométrica, a forma e o desenho que esse audiograma vai se apresentar a partir do momento em que você vai colocando ali todo o grau e o tipo de perda dele, tá? Por exemplo, configuração ascendente. Quais são as características desse tipo de configuração audiométrica? Ele vai ter uma maior perda auditiva nas frequências mais graves. E ela vai melhorando
sucessivamente em direção às frequências mais altas, tá? É como se como se fosse subindo uma ladeira, né? Começa lá do final, né? Bem lá embaixo, vamos dizer assim, uma alteração auditiva, uma perda maior nas frequências graves, e aí cada frequência após dela, ela vai se melhorando até chegar lá em 8.000 Hz. A configuração horizontal, ela já vai ser mais, como o próprio nome diz, horizontalizada. Ela vai estar muito próximo uma da outra, como se ela fosse uma reta, tá? A configuração descendente leve, se lembra que aqui a gente falou de ascendente, ela vai melhorando para as frequências agudas. Nas configurações descendentes, ela já vai piorando nas frequências mais altas, nas frequências mais agudas, e tem uma melhora nas frequências graves, tá? Quando ela é descendente leve, é que ela tem uma descida em relação às agudas pequenas, entre 5 a 10 decibéis de frequência a frequência. Na configuração descendente acentuada, ela já tem uma perda maior entre uma frequência e outra, variando de 15 a 20 decibéis por cada oitava em direção às frequências agudas. A configuração descendente em rampa, ela já vai ser como se fosse uma queda de uma ladeira, tá? Ela vai piorar entre uma e outra frequência, no sentido das agudas, com uma piora de às vezes até maior do que 25 decibéis em cada uma delas, ok? Configuração em U. Pensem mesmo nesse U aqui, tá? Ela vai ter limiares nas extremidades melhores e vai ter uma perda auditiva naquelas frequências como se fossem frequências medianas. Quanto a essa configuração aqui, gente, eu vou fazer um vídeo fazendo o desenho delas no próprio audiograma. Quer dizer, na minha lousazinha que eu tenho aqui em casa, que eu fiz os exercícios. Aí a gente vai avançando, tá? Quarto aspecto, quanto à lateralidade. Nós já falamos sobre o que? O tipo de perda. Isso é em relação a laudos, tá? Tipo de perda auditiva, o grau da perda auditiva, a configuração que essa perda auditiva se apresenta. Agora, a gente vai estar relacionando dois outros fatores: a lateralidade, se ela é em uma única orelha, ou seja, ela tem uma perda auditiva na orelha direita ou na orelha esquerda, e aí a gente vai chamar de unilateral. Ou então, se ela apresenta perda auditiva em ambas as orelhas, direita e esquerda, aí a gente vai chamar de quê? Perda auditiva bilateral, ok? Ou então, normalidade em ambas, ou perda em ambas, ok? Outra descrição acerca dessa curva audiométrica, se elas são parecidas ou diferentes umas das outras. Por exemplo, se ela for simétrica, ela tem uma perda auditiva bilateral, ok? Só que elas são muito parecidas uma orelha com uma outra. Pode ser do mesmo tipo, como elas podem ter tipos diferentes, apresentando apenas o mesmo grau de perda auditiva em ambas as orelhas, ok? Para esse tipo de perda, a gente vai dizer que ela é uma perda simétrica, ok? Por quê? Porque elas vão possuir a mesma configuração em ambas as orelhas, o mesmo grau em ambas as orelhas. Quando a gente tem uma curva audiométrica diferente entre as orelhas, nós vamos dizer que é uma descrição associada de forma assimétrica, ou seja, um lado está pior do que o outro, também levando em consideração o grau e as configurações que podem ser diferenciadas de uma orelha para a outra, ok?
E aqui a gente vai finalizar sobre os laudos. Eu ainda vou fazer o desenhozinho lá daquelas configurações, para a gente poder falar sobre mascaramento em audiometria.